Olha, eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano, na capital, filhos de descendentes coreanos. Na verdade, a minha mãe do norte, o meu pai do sul. Olha só. Aí tá uma história inusitada. Tem uma história aí bem interessante, né? Minha mãe, ela foge, ela é uma refugiada, na verdade. Meu Deus. Consegue passar para o sul, mas não passam todos. Eu tenho tios, eu tenho parentes que eu não sei. Nunca conseguiu visitar? Não, a gente não consegue, a gente não tem acesso. Impossível? Desculpa? É impossível? Bom, impossível. É pelo menos difícil. A gente não tem como, Entendi. né? E aí os meus pais se conhecem no Brasil e eu... Que legal. E aqui estou. Cá está o fruto. É uma mescla de Coreia do Norte com Coreia do Sul, então. Sim. A minha mãe me conta que ela estava com a minha avó no colo e no trajeto para o dia, né, da fuga, ela estava em cima de um trem e parece coisa de filme. E embaixo tinham soldados e passam por um túnel. Caramba! Meu Deus, é um filme? Coisa de filme. Ela era criança coisa ainda? de filme. Ela era criança. Aí conseguiu passar ela e o meu outro tio. Caramba! Meu Deus. Pois é. Aí, nascido e criado em São Paulo. Nascido e criado em São Paulo. Depois de adulto eu passo uma temporada fora, né? Passo uns 6 anos fora do Brasil. Eu retorno. Pouco tempo depois eu tenho um encontro com a graça, o Senhor me alcança. Amém. Com quantos anos? Vida nova, eu tinha 26. 26. Então não é de família, da parte de mãe ou pai? Evangélica protestante, não. A gente teve um histórico com a única paróquia católica coreana no Brasil, que inclusive ainda existe, né? Sério? A minha família era bastante envolvida. Os católicos são uma minoria lá na Coreia, mas a nossa família era envolvida. E eu cresci nesse ambiente. Já com o cristianismo, conhecendo... Sim. Conhecia, né, pelo menos os pontos básicos, né? Mas aconteceu que eu viajei, passei uma temporada em Florianópolis, Santa Catarina, e ali eu conheci um povo que de fato dava todos os sinais, mostrava todos os sinais de que criam naquilo que diziam crer. E quando eu me vi no meio deles e vendo a fé deles além da palavra, né? Era uma fé além, né? Era prática. E isso me levou a questionar a minha fé. E eu fui levado a perceber que a minha fé até então era uma fé verbal. Eu dizia que cria, mas a minha vida, né, o meu viver do dia a dia mostrava que não. E na verdade eu era um ateu prático, né? Apesar de ter vivido toda aquela história. Crise gerada ali na hora. Crise. Aí eu fui perceber que na verdade eu não cria em Deus. E eu tive uma experiência antes da minha experiência do encontro, né? Eu lembro que eu estava no meu quarto sozinho e depois de passar uma temporada com esse pessoal, eu fiz uma oração e nessa oração, pela primeira vez até onde eu me lembro, eu sentia que tinha alguém ali do outro lado. Não era uma oração vazia, mecânica, vazia, mas era uma oração que eu fiz entendendo que havia de fato alguém me ouvindo, que Deus estava me ouvindo. E nesse momento de fé, a oração que eu fiz foi: Senhor, eu não consigo acreditar no Senhor. Né? Me ajuda. A mais sincera possível. Foi uma oração sincera. Me ajuda. É demais, sabe, para minha cabeça, toda essa realidade que diz respeito a Ti. Não dá, me ajuda. Eu não consigo. A eternidade, os conceitos. Não dá, é muita coisa. Me ajuda. E naquela noite eu fiquei ali passando por passei um tempo ali clamando: faz alguma coisa acontecer. Deixa eu ver um facho de luz, deixa eu ver a tua voz, né? E eu fiquei um sinal de pedindo um sinal. E aí eu, enfim, caio no sono, durmo. Isso foi, acho que numa quarta-feira. E aí, no dia seguinte,
eu sinto sendo ministrado no meu coração, né, sobre as evidências dele no meu passado. Poxa, você me pediu um sinal. Lembra disso? Lembra daquilo? Olha, né, eu estava lá e isso foi me levando para um lugar de quebrantamento até que chegou o domingo, dia 19 de março de 2000, domingo, um dia ensolarado. Eu fui fazer um passeio com esses amigos da igreja, né? E Florianópolis é lindo. A gente foi fazer um passeio, um dia lindo. Eu olhei para o céu, olhei para o mar e pela primeira vez eu olhava a criação e eu estava ali, adorando, exaltando, bendizendo o Senhor. E aí chegou a noite. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui nessa pequena comunidade foi 19 de fevereiro de 2000. No começo ali não conhecia muita coisa, não conhecia as canções e tudo tal. Eu lembro que o pastor subiu, eu olhei assim para o pastor e eu não fui com a cara dele, né? Não fui com a cara dele. Eu não reclamo, quando eu conheci o Brunão eu também não fui, então eu tenho... E aí chegou 19 de março, esse dia lindo, culto à noite, e depois de passar praticamente quase todos os dias na igreja, porque essa turma me chamava para tudo, né? Era culto dos jovens, encontro na semana, culto de oração, Ponto Cruz, culto das irmãs culto da manhã, enfim, eu estava junto. Cheio de fome. No começo não, né? No começo era mais pela companhia, né? Sim. Começou na carne. Terminou no espírito. Foi assim mesmo. Aí no processo o será foi crescendo, né? Até que chegou esse dia e adorando ao Senhor pela criação, culto à noite. Depois de um mês você já começa a reconhecer algumas canções. Sim. Eu cantando, pela primeira vez o que eu cantava era de coração. E aí o pastor, né, o pastor Oswaldo sobe lá e começa a pregar. E aquilo que ele prega, enfim, é para mim, né? Alguém contou uma história. E ali eu tenho uma experiência, né, uma experiência diferente ali no contexto da igreja, inclusive, que era mais tranquila, né? Eu tive mais ali era mais tradicional e eu tive uma experiência mais pentecostal, né? Pentecostal, né? A gente já nasce assim. E no meio do evento, né, de conversão, onde não era normal ter esse tipo de... Olha, até hoje eu não conheço nenhuma história que, assim, equivalente, né? Nem no Novo Testamento eu achei uma experiência parecida. Mas foi algo que assim como Tomé, né? Tomé, puxa, ele é aquele discípulo, né? Que fala, poxa, se eu não tocar, se eu não... Julgado. Na verdade, ninguém creu, né? Mas ele é aquele que representa... Ele foi o sincerão, né? Ele foi o sincerão. Ele falou, olha, se eu não ver, né? Se eu não tocar, né? Eu não vou conseguir, né? E aí o Senhor, quando ele aparece de novo em cena, ele vai para Tomé, é isso que você precisa para acreditar em mim? Ó, né? Eu te dou... E ali, no meio daquele evento, eu começo a ser ministrado no meu coração. Né, Juliano? Era isso que você precisava para acreditar em mim, para acreditar, né, no meu amor, na minha bondade, na minha existência. Né? E aí ele me deu. Né? E aí naquela noite, aí a minha vida mudou, virou de cabeça para baixo. A partir de então... começa esse trajeto, né, que me trouxe até aqui, que fez a gente viver aquilo que a gente viveu. Eu, na verdade, até conhecer o Senhor, os meus planos eram de ficar por Florianópolis, ficar por Floripa, estava muito bom. Trabalhava com o quê? Porque você já tinha 25 anos? Na época, eu fui representando o trabalho da minha família. Né? A minha família sempre trabalhou com confecção, né? com moda e tudo mais. A minha irmã, ainda hoje, meus pais, né? Meu irmão. E eu fui, então, representando, né, esse trabalho. E, na verdade, eu fui querer ter ali assim, um tempo... Porque eu fui trabalhar numa feira de temporada, que começava às 4 e terminava meia-noite. Então, na minha cabeça, né, de jovem querendo festejar, vou lá, meia-noite acaba, vou da meia-noite às 6 dá muito tempo. E aí eu dormia durante o dia, acordava às 2 e ia trabalhar. Né? E aí, nesse processo, eu encontro
esse pessoal que me... Deu tudo errado no meio do caminho. Deu Ou tudo errado, certo, deu tudo errado, né? certo. E aí eu volto para São Paulo por causa do Evangelho. Porque tinha minha família, tinha minha casa, os meus amigos, os meus primos. Você né? voltou para alcançar eles. Voltei para isso, porque o meu plano até então era ficar por lá. E eu volto, e quando eu volto, achando que ia ser o salvador da pátria, Sim. né? Eu ia chegar, ia Gente, pregar o eu tenho a Evangelho. solução aqui, ó. Né? E todo mundo ia se converter. Mas não. Não é assim. Eu perdi todos os meus amigos, a família, a minha casa. Isso em 2000? Isso em 2000. Rapaz, falar que era crente em 2000... Olha, ainda... Eu Porque- acho que porque foi- antes era pior. Naquela época. A minha família se converteu em 97, o meu pai. Tá. Meu pai se converteu, foi minha irmã, eu e minha mãe por último, né? Só que de uma família tradicionalmente católica, né? Como a maioria dos brasileiros. Então, na época, existia muito essa história de você não é mais meu amigo. Aconteceu com a minha avó na época. Uma ignorância momentânea da minha avó. Esse quadro mudou depois. Você não é minha filha. Existia muito isso, né? Sim, Era sim. muito diferente de se converter hoje, Sim. né? Então você passou por uma perda grande. Eu não sei. Olha só, inclusive, acabando aqui, depois eu vou perguntar para o meu pai, né? Eu não sei se ele no passado teve alguma coisa que ele viu que não foi legal, mas quando aconteceu comigo, eu voltei então para casa, aí a família percebeu. Opa, tem alguma coisa de errado Sim. com esse menino. Na fala ou Ele tá em você diferente. em si? Bom, primeiro foram as atitudes, né? Uma coisa que eu não fazia antes, é andar com a Bíblia para lá e para cá. Era teu... Então, assim, eu devorava o texto bíblico, eu tinha fome pela Bíblia e eu lia os textos e meu, está escrito isso aqui, uau, o que é isso? Uau. E paralelo a isso, eu buscando o Senhor, bom, enfim, a minha experiência foi em Floripa, volto para São Paulo, não estava igrejado, não tinha uma comunidade, então eu estava no meu processo de peregrinação. Foi tateando. Fui tateando, indo nos cultos, enfim, conhecendo aqui, quase todo dia buscando algum lugar para cultuar, e os meus pais ali, meu pai assim, de olho. Tá? E teve um dia, até que veio o dia que eu estava trabalhando, né? Trabalhando ali no escritório, e o meu pai, ele me pega assim, porque eu estava ali trabalhando, de repente eu me lembro, puxa, de um texto bíblico, onde é que está escrito isso mesmo? E aí eu fui para o texto bíblico para buscar rapidamente a referência, onde é que era. E aí ele entra no escritório, né? E isso já foi depois de um tempo, né? Depois de ele perceber algumas mudanças. E esse dia eu fui descobrir depois que nos bastidores já estava rolando um negócio tipo, e agora? O que a gente faz com esse menino? A minha irmã... O que fizeram com ele? A minha irmã contando umas coisas, que eu entrava no quarto e aí, enfim, a gente se quebrantava, e ela ia contar para os meus pais, o Ju tá lá chorando de novo no quarto. Ela me achava deprimido, né? Porque eu sempre chorava, mas não era depressão, né? Era outra coisa. E aí ele, enfim, ele demonstra ali que foi a gota d'água, e tem um episódio lá no trabalho, e foi um tempo assim... Teve essa rejeição, assim... Teve. Rejeição religiosa, vamos dizer assim. Puxa, olha, eu por muito tempo evitei os podcasts. Mas fica à vontade porque... que se você... Pois é, eu sei. E pode ser até cortado, se você quiser, sei, por isso que é não, gravado. eu sei, porque a gente acha que está num bate-papo íntimo. Né? Você se pegou nisso agora, né? Não, a gente vai falando, a gente vai se empolgando. É normal. E aí não, você não está numa sala com duas pessoas. Você está numa sala com, sei lá, possivelmente centenas, né, de milhares de pessoas. No mês, milhões. Bom, enfim.